Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Amaryllis foi trazida do deserto sul-africano de Karoo. Essa planta bulbosa enche o ambiente com uma leve fragrância durante a floração. Ela lança flechas de flores de até meio metro de comprimento. Distingue-se de seu parente americano mais próximo, Hippeastrum, por um pedúnculo denso, bulbo em forma de pera, 12 flores reunidas em um guarda-chuva. Cuidados em casa. Se você cuidar adequadamente do lírio de fogo, o bulbo lhe agradará com floração regular por até 2 décadas. Se você observar os períodos de atividade e descanso, a planta florescerá 2 vezes por ano. Você só conseguirá alcançar esses resultados se trabalhar duro. Localização e iluminação. O hóspede vem do deserto, portanto, precisa de muita luz. Mas no calor, ela deve ser difusa. Coloque vasos com amaryllis nos parapeitos das janelas ao sul. Em casos extremos, as janelas do sudeste e do sudoeste são suficientes. Em janelas escuras ao norte, a planta pode não produzir nenhuma cor. No outono, quando os dias ficam mais curtos, é recomendável usar iluminação adicional para aumentar as horas de luz do dia para 16 horas. Após o término da floração, é permitido mover os vasos para um local escuro e fresco. Por exemplo, leve-os para o porão ou esconda-os embaixo da banheira. Não se esqueça de girar regularmente o vaso ao longo de seu eixo, pois, em uma posição, o pedúnculo se esticará para a luz e perderá a verticalidade. Temperatura. Quando a belladona se desenvolve, ela precisa de um calor estável, mais 20 a 23 graus Celsius. Durante o período de descanso, é desejável reduzi-la para mais 10 a 15 graus Celsius. Certifique-se de que o ar na sala não esfria abaixo de 8 graus, pois isso terá um efeito ruim sobre a condição dos bulbos. Rega. É preciso ter cuidado com a rega, afinal, estamos lidando com um representante do deserto sul-africano. É melhor adicionar a umidade vital por meio de uma bandeja. Se você se atrever a despejá-la no vaso, drene a água restante após a rega para evitar que as raízes fiquem estagnadas. Quando a amaryllis estiver crescendo ativamente e tiver produzido brotos de flores, regue-a uma vez a cada 4 dias. À medida que ela crescer, aumente para 2 vezes por semana. Depois que as folhas caírem, aumente os intervalos de rega. Aguarde 1 ou 2 dias após a secagem do solo antes de adicionar água. O regime seco deve ser observado por 2 meses. Depois de enviar o vaso para armazenamento no porão, verifique de tempos em tempos se o sol não azedou. Umidade do ar. A amaryllis está acostumada a viver no deserto, portanto não precisa de alta umidade do ar. Ela precisa ser pulverizada, exceto em dias muito quentes, quando a umidade cai abaixo de 50%. Quando o bulbo estiver em estado de repouso, umedeça o solo com um pulverizador uma vez a cada 3 semanas, para que ele não seque. Não é aconselhável elevar a umidade acima de 80%. Isso pode causar a doença estagnosporose. Não é permitido pulverizar a planta durante a floração e o repouso dos bulbos. Só o solo para a floração do gramofone pode ser comprado pronto. Mas se você quiser fazer uma bagunça, faça você mesmo a mistura. 40% de terra de grama, 20% de turfa, 20% de areia, 20% de humus. Nessas proporções, o substrato será nutritivo e terá boa permeabilidade à água e ao ar. Alimentação e fertilização. Durante a estação de crescimento, fertilize um membro da família amaryllis uma vez por mês. Assim que os botões aparecerem, passe para uma vez a cada 10 dias. Adote um fertilizante para plantas com flores. Certifique-se de que a composição tenha fósforo e potássio suficientes, mas a presença de nitrogênio deve ser minimizada. Você pode usar o co-sleep, diluindo-o 10 vezes com água. Quando a planta está em repouso, ela não precisa ser alimentada. Repertenciamento. O vaso para a belladona deve ser estreito, mas alto. Ele deve ser pesado para suportar o pedúnculo denso e alto. Os tamanhos ideais são 20 cm de altura e 15 cm de diâmetro. Para o próximo transplante, obtenha um vaso apenas 2 cm mais largo. Recomenda-se o replantio após 4 a 6 anos, mas algumas pessoas o fazem todos os anos para verificar a condição do bulbo. Tenha cuidado, as raízes são muito finas e podem ser facilmente danificadas. É melhor fazer o transplante na primavera, quando a floração já tiver passado e o caule estiver murcho. Se não for possível realizar o procedimento, renova a camada superior da mistura de solo. Encha bem a flor com água e espere de 2 a 3 dias para que o bulbo possa ser facilmente removido. Puxe o bulbo,
Remova as partes podres e secas das raízes. Se houver algum defeito, desinfete um trátil com carvão ativado triturado. Separe as crianças para que não interfiram na floração e plante-as separadamente. Cubra a camada de drenagem com a mistura de solo preparada. Ela deve cobrir 2 tris do vaso. Espalhe uma camada de areia no centro. Coloque o bulbo no centro e cubra com a terra para vasos. O bulbo deve ficar meio fora do solo. Sempre use luvas ao manusear a flor. Devido à sua natureza venenosa, mantenha-a fora do alcance de crianças e animais. A poda regular da Amaryllis não é necessária. Após o término da floração, as folhas morrem por conta própria, saturando o bulbo com nutrientes. Se elas estiverem murchas, mas não secando, você pode cortá-las na base. Floração. A belladonna é chamada de bela dama devido à beleza de suas flores. Ao ter vários bulbos e alternar habilmente entre a dormência e a floração, é possível obter uma floração constante da belladonna durante todo o ano. Quando a Amaryllis começa a florescer, ela produz de 2 a 6 grandes flores semelhantes a lírios em forma de funil em um broto alto. Depois de completa, a flor precisa descansar por 2 a 3 meses. Corte o caule da flor com cuidado, reduz a rega e espere até que as folhas sequem. Desse ponto em diante, a rega não é mais necessária e o vaso com o bulbo deve ser levado para um local fresco. Não alimente nem regue, apenas borrife o solo ocasionalmente. Após 2 a 3 meses, um novo broto aparecerá e novas folhas começarão a brotar. Leve o vaso para um local quente e iluminado. Regue e alimente com mais frequência. Certifique-se de dar ao seu animal de estimação um período de dormência. Caso contrário, na próxima vez ela não florescerá ou as flores serão fracas e pequenas. Se uma Amaryllis lançou 3 hastes de flores de uma só vez durante a estação de crescimento, deixe apenas 2 para dar a ela a chance de florescer na próxima vez. Coloque o botão cortado em um vaso e ele acabará florescendo. Propagação. A propagação da Amaryllis é mais fácil de ser reproduzida com crianças. Os bulbos filhos são selecionados durante o transplante. Nesse caso, em 3 anos você terá uma planta com flores completas. As sementes também podem ser usadas, mas, pela primeira vez, os lírios de fogo aparecerão no arbusto somente depois de 5 a 6 anos. Plantas bebês depois de ver um pequeno bulbo que apareceu no bulbo principal. Transplante-o para um novo local em esfagno ou perlita com adição de areia. Isso geralmente é feito após o período de dormência. Bulbos. Ao decidir cultivar a belladonna a partir de bulbos comprados em lojas, escolha espécimes sem danos, secos e com raízes pequenas. Separe as escamas escuras. Trata a semente com manganês, mantendo-a na solução por meia hora. Depois de 24 horas, você pode plantar. Nesse caso, não se esqueça de usar luvas. Despeje no solo em um vaso cilíndrico, enterrando a semente até a metade. Certifique-se de cobrir o fundo com 3 a 4 cm de cascalho, polvilho e areia por cima e, em seguida, uma camada de terra para vasos. Coloque-o na luz, mantenha-o aquecido e regue-o com água em temperatura ambiente, despejando-a na bandeja. Por sementes. Depois de coletar as sementes das caixas de flores, você pode plantá-las. Mas é improvável que as características varietais sejam preservadas, e você terá que esperar o dobro do tempo para a floração. Não atrase o plantio, pois as sementes não são armazenadas por muito tempo. Também não é necessário secá-las. Espalhe as sementes em solo úmido e cubra com uma fina camada de terra. O ambiente deve estar a pelo menos 25 graus centígrados. Os brotos germinarão em cerca de 2 meses. Quando aparecerem 2 folhas, transplante-as para recipientes separados de 100 gramas. Doenças e pragas. Se o apartamento estiver muito seco, a Amaryllis pode ser atacada por ácaros, tripes ou vermes. Se a umidade for muito alta, podem surgir doenças fúngicas. O aparecimento de manchas brancas nas folhas indica o aparecimento de cochonilhas. As marcas marrons indicam a falsa praga, que afeta a flor devido ao excesso de umidade e à baixa temperatura do ar. A rega excessiva levará ao desenvolvimento de ácaros da cebola, o que fará com que o bulbo apodreça. Trata a flor com água e sabão e inseticidas. Normaliza a umidade do ambiente. Se as raízes apodrecerem, é improvável que a planta seja salva. Erros de cuidado. Com o cuidado inadequado com a Amaryllis, todos os seus erros se refletirão na aparência da planta. Folhas pálidas indicam apodrecimento da raiz. Você terá que transplantar urgentemente o bulbo para um novo solo. O amarelamento indica solo excessivamente úmido. Manchas vermelhas são causadas por excesso de água. Use uma mistura bordaleza. A Amaryllis não floresce se não conseguir fazer com que seu lírio do fogo floresça. Talvez você não esteja seguindo as regras de cuidados com a planta. Certifique-se de que você fez tudo certo. Pode ser falta de nutrientes,
O vaso é muito largo. A Amarilis esteja doente, esteja sofrendo com pragas. Elimine todos os mal-entendidos, e logo a flor lhe agradecerá lançando flechas. Presságios populares. De acordo com o Feng Shui, a Amarilis traz alegria, felicidade e saúde para a casa. Para fazer com que ela aloque totalmente sua energia positiva, coloque um vaso na cozinha. Quando vir um botão, sente-se próximo a ele, admire por um longo tempo e, em seguida, inclina-se e sussurra um desejo acalentado. Se a flor desabrochar com o tempo, isso significa que o desejo com certeza se tornará realidade. Tipos de flores. Até mesmo os vendedores de lojas às vezes confundem a Amarilis africana com a Epiastrum sul-americana. De fato, a Amarilis Beautiful ou Belladonna é uma espécie. Mas recentemente surgiram muitas variedades híbridas, incluindo uma mistura dessas duas plantas. Os criadores estão tentando criar novas variedades com cores diferentes, flores felpudas e maiores. Portanto, é improvável que você encontre Belladonna por à venda. O mais provável é que você encontre essas ou outras variedades. Durban, com cimos vermelhos e interior branco. Technoqueen, rainha da neve, com flores brancas com uma borda cremosa. Grandeur, com inflorescências branco-rosa e interior verde. Red Lion, leão vermelho, com flores grandes vermelhas brilhantes. Minerva, com flores vermelhas decoradas com uma estrela branco-verde. Nymph com pétalas brancas felpudas com linhas rosa. Double Dragon com inflorescências corais, brancas nas pontas das pétalas. Grandeur com pétalas rosa e interior verde. Chico, com pétalas marrom esverdeadas e formato extravagante. Características de cultivo em campo aberto. Se o clima permitir, os bulbos de Amarilis podem ser plantados ao ar livre. Eles florescerão por mais tempo ao ar livre do que em condições internas. Escolha um local ensolarado e elevado. Antes de plantar, trate o solo com humus e adicione matéria orgânica. Plante os bulbos a uma distância de 30 cm. Aprofunde o solo em 15 cm. Mas é indesejável deixá-los para o inverno. Portanto, em temperaturas de ar abaixo de 5 graus Celsius, eles morrerão. No outono, desenterre-as e coloque-as para descansar. Regue regularmente durante todo o verão, mas não permita que o solo seja regado em excesso. Quando o broto da flor atingir 10 cm, reduza os intervalos entre as regas. Cinta o broto para evitar que ele seja quebrado pelo vento. Não deixe de experimentar a Amarilis para obter cimos grandes e bonitos em cores brilhantes.